Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva e iniciamos este momento invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero já entregá-lo a si, que está a acompanhar-nos neste momento, ao Imaculado Coração de Maria, que ela possa ser sempre o seu refúgio. Em todos os momentos, nos momentos de alegria, nos momentos de sofrimento, que ela seja sempre a sua grande companheira e que ela possa apontar sempre o seu caminho para Jesus Cristo. Rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E antes de iniciarmos já o nosso programa, a nossa diretora de programas coloca sempre aqui o álcool e diz assim: Sandra, não te esqueças de fazer a prevenção do Covid. Então, para lembrá-lo, eu sei que estamos num tempo que parece que já não existe Covid, mas ele está aí, façamos a nossa parte, higienização das mãos, máscara bem colocada, sempre aqui acima do nariz e aqui abaixo do queixo. Algumas pessoas andam com ela aqui, não faz efeito nenhum. Então faça a sua parte, cuide dos outros, cuide de si e ao cuidar de si está a cuidar do seu próximo. Que nós possamos ser a cada dia mais solidários com aquilo que está à nossa volta e com aquilo que está a passar não só no nosso país, mas no mundo. E o nosso programa começou, é um programa que lhe faz companhia todas as manhãs, das 9 às 10 da manhã, e sempre com muita alegria e boa disposição. Que bom que é começar assim a nossa manhã. E inicio este programa com uma frase de Luísa Andaluz, fundadora das Servas Nossa Senhora de Fátima, que diz assim: dá pouco a Deus quem não lhe dá tudo. Vou repetir. Dá pouco a Deus quem não lhe dá tudo. E daqui a pouco já vai perceber porque é que comecei o nosso programa com esta frase. Hoje vamos estar à conversa com duas pessoas com histórias e projetos de vida muito interessantes. Estão aqui para falar da Escola do Santuário, porém é impossível não lhes fazermos uma ou duas questões sobre o seu percurso e história de vida. Mas vou aqui já apresentá-los. Sejam muito bem-vindos. A Sandra Bartolomeu, seja bem-vinda, que é irmã da Congregação das Servas Nossa Senhora de Fátima, e o André Pereira, que é diretor do Departamento Pastoral da Mensagem de Fátima. Bem-vindos ao nosso programa. Obrigada. Aqui no nosso guião está para eu falar o que é que cada um faz, mas como eles estão aqui, acho que são as melhores pessoas para falarem um bocadinho de si. E então, antes de começarmos o nosso tema, gostaria que se apresentassem, nos dissessem quem são, qual o vosso percurso. Força. Bom, então já me apresentou, pelo menos o meu nome, que eu sou a irmã Sandra Bartolomeu, eu sou serva de Nossa Senhora de Fátima, por isso essa frase é da minha fundadora. Sou irmã agora há 7 anos e fiz os votos perpétuos o ano passado. Trabalho, felizmente, no Santuário de Fátima, agora irá fazer 2 anos e lá colaboro naquilo que são os trabalhos de pastoral, nos programas de pastoral do Santuário. Doutor André. Eu sou natural de Sinfãs. Sim. E levou-me o meu percurso pessoal, formativo, a relativamente cedo ir saindo da minha terra natal e a passar por vários lugares do país, vindo de alguma forma a desembocar em determinada altura na formação teológica, na minha formação teológica na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e depois disso profissionalmente a chegar a Fátima, onde já vinha há muito tempo, desde tenra idade, com os meus pais e não só, mas onde acabei por chegar há 5 anos para trabalhar ao serviço deste santuário, assumindo progressivamente tarefas e missões que se foram seguindo umas às outras, a desembocar nesta fase
no assumir da direção do Departamento para o Acolhimento de Peregrinos e do Departamento de Pastoral da Mensagem de Fátima. Irmã Sandra, conte-nos como é que nasce a sua vocação e o seu amor por Deus. Isso é uma grande história, não dará para contar agora este Mas programa. resumidamente. Bom, mas o que posso dizer? É sempre uma surpresa. Sim. A vocação não nasce da nossa iniciativa, ainda A que quando iniciativa tenhamos à de partida Deus. gosto disso. Não é? Quer dizer que é o iniciador de um desafio deste género. Mas talvez tenha descoberto isso na minha adolescência durante uma quaresma. Ou começou tudo numa quaresma. Costumo contar esta história. O padre da nossa paróquia, que era um padre já de cabelos brancos, a certa altura, em certa quaresma, convidou todos os paroquianos que quisessem e pudessem para vir à Eucaristia de semana, como forma também de ouvir mais a palavra de Deus, de dar um bocadinho mais de tempo à oração. E, estranhamente, naquele ano, eu tinha disponibilidade para ir. então, este gosto também por escutar a palavra e de perceber a maravilha que Deus é e a proposta ousada que faz à nossa vida para ser mais e ser mais ao serviço do outro e de poder participar no desejo de Deus por cada pessoa, começou aí, um bocadinho nessa Eucaristia diária. Quais são os desafios de ser consagrada nos tempos que correm? Bem, são imensos. Isso também não dará para contar aqui neste programa, mas talvez ligado a isto que eu disse, não é? A contemporaneidade é uma altura, vivemos uma circunstância, para mim, em que podemos viver com muita paixão, a paixão de Deus. Sim. Porque, apesar de nos parecer, às vezes, que a sociedade anda muito longe de Deus, e se calhar andará às vezes, mas é também um tempo de muitas oportunidades para fazer Deus chegar a cada um, àquilo que cada um vive, à sua realidade. E este tempo que estamos a viver tem sido um tempo muito bom para isso. Sim, Este tempo em que cada temos tempo aí mas este concretamente também não tem é? oferecido Doutora André, oportunidades. fale-nos do seu interesse por teologia fundamental. Bom, o meu interesse pela teologia fundamental situa-se no que é o interesse mais amplo pela teologia. Como dizia, de facto, o meu percurso conduziu-me a descobrir inicialmente e depois de uma determinada fase a redescobrir a teologia como gosto particular, como gosto pessoal e como lugar no qual senti e fui sentindo e sinto que sou chamado a dar testemunho da minha fé, a corresponder àquilo que Deus quer para mim, pessoalmente e diante da Igreja e do mundo de que faço parte. Essa particular disciplina ou área da teologia foi despertando um particular interesse ao longo dos estudos universitários e foi depois permanecendo como horizonte de especial gosto. A teologia fundamental, enfim, numa síntese muito simplista, mas é aquele âmbito da teologia que procura debruçar-se sobre a questão de Deus e a questão da fé como possibilidades e qual é esta estrutura e o significado do ato crente, do ato de fé. Portanto, acaba por ser um âmbito, precisamente como o nome indica, que procura buscar os fundamentos nos quais assenta a nossa fé cristã. É óbvio que não dispensa dos conteúdos da fé, pelo contrário, ou não seria uma teologia fundamental cristã, mas avalia, antes de tudo, as condições para se formular este ato de fé diante de Deus. Precisamente porque não dispensa o conteúdo da fé, tem como seus grandes pilares a própria revelação, não é? Aquilo que Deus nos diz
de si e foi dizendo de si ao longo da história da salvação, e a tradição, que no fundo é, de alguma maneira, a forma como se vem interpretando, sentindo e vivendo isso que Deus diz de si. Sim. Ao longo da história. Portanto, assente e alimentado por estes dois pilares, este âmbito da teologia procura depois pôr-se também em diálogo com o mundo, com os saberes, com os demais saberes humanos, e é também esta faceta que me cativa especialmente, a do diálogo com os outros âmbitos do saber, com as artes, com a ciência, enfim, com aquelas áreas fronteiriças nas Sim. quais às vezes não reconhecemos Deus presente, mas só por distração. Sim, porque Ele está lá. Sim. Tem-se dedicado parte do seu tempo ao pensamento e estudo no horizonte hermenêutico-teológico do acontecimento e da mensagem de Fátima. Explique-nos o que é isto do pensamento hermenêutico-teológico da mensagem de Fátima. Enfim, um binómio um bocadinho encriptado para dizer uma coisa que não é assim tão encriptada. A hermenêutica é a área do saber humano, se quisermos, que tem que ver sobretudo com a interpretação da realidade. E a teologia é este debruçar-se sobre o que Deus diz de si e o que nós podemos dizer dele com base no que ele nos revela. Portanto, interpretar hermeneuticamente e teologicamente a mensagem de Fátima é precisamente procurar situar a mensagem de Fátima no seio da teologia cristã e procurar lê-la de acordo com os sinais dos nossos tempos, com os desafios dos nossos tempos, percebendo que, como eco do Evangelho que é, a mensagem de Fátima não lhe acrescenta, obviamente, mas ajuda-nos a lê-lo, a compreendê-lo e a vivê-lo nos dias de hoje, situados no tempo. E ela é uma mensagem atualizada, não é? Sim, é isso que também é uma mensagem para os nossos tempos, claramente, e claramente para os tempos que aí vêm, porque é uma mensagem com teor profético, e o teor profético diz isso de permanentemente se poder ler a história, se poder ler a realidade a partir destes conteúdos. Não é profético, obviamente, enquanto antecipação da realidade, mas enquanto oportunidade para a leitura da realidade. O Dr. André integrou a comissão organizadora do Centenário das Aparições de Fátima e o Serviço Executivo do Centenário. Fale-nos um bocadinho desse desafio. Esse foi o primeiro desafio que assumi no santuário, foi o desafio que me trouxe cá. Foi para isso que fui chamado a trabalhar nesta casa, e foi um desafio extraordinário a todos os títulos, porque efetivamente se situou num tempo e num contexto singulares, mas também extraordinário porque acho que posso dizê-lo sem fugir à verdade, particularmente difícil, muito enriquecedor, muito cheio de benefícios retirados desse trabalho, digamos assim, mas precisamente pela responsabilidade até que impôs. Foi um trabalho muito desafiante. Eu cheguei na fase já próxima do final dos 7 anos de preparação e vivência do centenário, itinerário que se iniciou em 2010. Eu cheguei em 2015, numa fase em que muito já se tinha vivido, mas estávamos às portas do tempo do ápice, não é? Dessa celebração. E, portanto, havia muita coisa que vinha sendo preparada ao longo dos anos, programada ao longo dos anos, que nestes anos em que eu comecei a trabalhar no santuário teve de ser concretizada, portanto, coisas que vinham a ser planificadas e que chegaram à altura de ser concretizadas. E a concretização dos planos tem sempre os seus desafios, não é? Tem sim. E enfim, foram 2 anos, como todos sabemos,
muito preenchidos de muito atividades trabalho. de vária ordem. Sim. E por isso muito trabalho, mas extraordinários, também neste sentido que damos ao termo de belíssimos. Sim, sim. Como em todos os locais que trabalham para Deus, trabalham num local onde existe multiplicidade de funções. Partilhem connosco como é que vivem diariamente com este desafio. Começa aqui com a Sandra. Sim, é uma casa portanto, que acolhe muita gente e por isso tem também diversos serviços, mas só diz também da riqueza da complementariedade. Portanto, os muitos serviços servem exatamente para isso, para podermos servir melhor, acolher melhor, cada um dar o seu contributo. Portanto, exige também muita coordenação, naturalmente, como em todas as casas, em cada um põe a render também o seu dom e os seus talentos. Mas é uma riqueza contarmos com muita gente a dar cada um o seu contributo, o seu papel neste acolhimento a quem vem procurar Deus e procurar uma experiência de acolhimento. E todos somos importantes nesse sentido. Eu tenho, como de alguma forma até já disse quando me apresentei, tenho tido a graça de ir trabalhando em diferentes tarefas, colaborando com diferentes funções, que me têm permitido também integrar equipas diferentes. Sim. E isso é uma das manifestações disto que a irmã Sandra dizia, de que há de facto uma multiplicidade e uma complementaridade entre equipas, entre pessoas, que, estando obviamente cada uma dedicada à dimensão específica das suas funções, das suas tarefas, integra toda uma dinâmica mais ampla que é a da vida do santuário, que existe para acolher os peregrinos que se lhe dirigem e que, portanto, de alguma forma, nestas múltiplas concretizações, tem sempre como fundo este rosto que é o rosto do acolhimento, não é? A concretização do acolhimento. E quem está lá em casa não imagina todo o trabalho que está por trás desse acolhimento. Sim, é verdade. Enfim, nós somos... nem sempre somos bons advogados em causa própria, não é? Sim. Mas sim, é verdade que para que os peregrinos cheguem ao Santuário de Fátima e as coisas lhes pareçam toda a realidade, desde as celebrações à organização dos fluxos de pessoas, à realização das diversas atividades teor cultural, formativo, pastoral que vão acontecendo, que em tudo isto os peregrinos vejam uma certa simplicidade, uma certa descomplicação, é precisamente sinal de que por detrás está muito empenho para procurar garantir que as coisas fluam da forma o mais satisfatória possível para os peregrinos. Trabalhar numa instituição em que Deus é o centro existe mais do que se trabalhassem num local comum, num local em que Deus não é o centro. Ou não? Sei, haverá algum sítio onde Deus não é o centro? Sim. As pessoas é que podem não vê-lo como centro. Pois é, essa talvez seja a grande questão, não é? Sim. Talvez em todo lugar onde trabalhemos, cristamente, trabalharemos com esse fim. Deus é o centro, não é? Sim. E talvez em lugares onde aparentemente não é o centro para... secularmente, socialmente, talvez esse seja mais exigente ainda. Não? Enfim, é difícil julgar a necessidade dessa exigência, mas claro que quem vem ao santuário também espera encontrar uma visibilização de Deus como centro, não é? Centro do acolhimento, uma resposta, uma docilidade, uma escuta que diga que Deus é o centro que é procurado. Por isso, sim, exige de nós também estarmos aptos a poder visibilizar Deus como o centro. Sim. Quer comentar, Dr. André? Eu sinto-me perfeitamente sintonizado com esta perspectiva da irmã Sandra. Obviamente, onde quer que
e pondo a perspectiva do nosso lado enquanto batizados, enquanto cristãos, onde quer que desempenhemos a nossa atividade, e seja ela de que tipo for, pessoal ou profissional, somos chamados a ser rosto de Deus, né? E a testemunhar o Deus em que acreditamos. É óbvio que se me perguntar se pode alguém numa instituição como o Santuário de Fátima, que é um santuário católico, pode alguém nele trabalhar não professando a fé? Pois eu acho que sim. Obviamente. A primeira exigência que nos é colocada enquanto profissionais é sermos profissionais naquilo que fazemos. Obviamente que se trabalhamos numa casa como esta e somos crentes, somos cristãos batizados, pois então creio que a nossa responsabilidade cresce de alguma forma. É maior. Cresce como cresceria se estivéssemos em qualquer outro lugar, vivendo como, procurando dar testemunho disso, de sermos filhos de Deus. Como é que nasce a escola do santuário? Enfim, correndo o risco de não ser exaustivo, mas como estou há mais tempo pertencendo à equipa que foi desenvolvendo a Escola do Santuário, ela nasce do reconhecimento da necessidade de se ir ao encontro dos peregrinos, ajudando-os a ler e compreender de forma mais profunda a mensagem de Fátima e, sobretudo, de uma maneira que permita não só adquirirem conhecimento, não é? Saberem os conteúdos fundamentais da mensagem, mas, de forma particular, aprenderem a viver segundo o que esta mensagem nos ajuda a perceber da vida segundo o Evangelho. A Escola do Santuário começa ali a nascer, pelo menos mais formalmente, nos finais de 2017 e ganha consistência e concretização no início de 2018. Ela é, sem dúvida, profundamente devedora também das intuições do Padre José Nuno Silva, o anterior diretor do Departamento Pastoral da Mensagem de Fátima e capelão do Santuário de Fátima, que, reconhecendo a pertinência desta ação, quis chamar a trabalhar consigo também uma equipa que fosse com ele, pensando estes conteúdos, pensando as atividades a propor. Portanto, a Escola do Santuário, na verdade, é até anterior, formalmente, à existência do Departamento Pastoral da Mensagem de Fátima, que é um departamento recente, pelo menos organicamente constituído como tal. Portanto, acaba por ser quase um grupo interdisciplinar dentro do santuário, que vai criando esta proposta de procurar ir ao encontro destas necessidades dos peregrinos e dos amigos de Fátima, estas necessidades de ler e reler a mensagem de Fátima à luz dos nossos dias e particularmente à luz do Evangelho, obviamente, procurando que essa leitura seja consequente na vida de quem atravessa estas formações. Quer fazer algum comentário, irmã Sandra? Não, é exatamente isso que o Dr. André disse. Portanto, a escola tem este pendor formativo, no sentido de poder dar algum conhecimento, mas formativo também neste sentido interno, estrutural, que a palavra formar significa. Portanto, poder ajudar as pessoas a compreenderem-na interiormente e por isso tem também uma componente de espiritualidade bastante forte. Quer as ações de cariz mais formativo propriamente, como outras propostas mais orantes. Que é importante a formação e a parte espiritual andarem sempre juntas. Sim, ambas as propostas têm uma coisa e outra. Sim, portanto, isso é importante. Procura-se sempre acrescentar ou veicular a quem integra, a quem participa destas propostas, mais algum conhecimento sobre a mensagem como mensagem evangélica, mas também a sua vivência
neste sentido espiritual, Sim. poder lê-la, entendê-la e vivê-la interiormente. E chegámos ao fim da primeira parte do nosso programa. É rápido, como já puderam ver. Vamos para um brevíssimo intervalo, vá tomar um cafezinho e volte já para a segunda parte, que vamos continuar aqui a falar sobre a Escola de Santuário. Até já. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Estou aqui com o Dr. André e com a irmã Sandra, que nos vieram falar sobre a Escola de Santuário. Continuando aqui a nossa conversa, qual a estrutura que a Escola de Santuário segue? Enfim, a estrutura varia um bocadinho, De a acordo estrutura com... das atividades varia Sim. um bocadinho com o teor fundamental de cada Sim. atividade. Como dizíamos há pouco, há algumas que são mais marcadamente formativas, ainda que nunca dispensando a dimensão da vivência espiritual. Sim. E há outras que são mais marcadamente Pela espiritualidade. exatamente, teor espiritual, embora também nunca dispensando alguma dimensão formativa. Ora, consoante sejam de um tipo ou de outro, ou ainda de um terceiro tipo que tivemos a oportunidade de estrear e que esperamos continuar a desenvolver noutras ocasiões, que é um tipo mais oficinal e Sim. operativo, no fundo procurando pôr também os conteúdos da mensagem ao serviço das diferentes dimensões da pastoral da Igreja. Portanto, sendo de um tipo ou de outro, obviamente a estrutura da proposta varia, podendo ter mais marcadamente momentos formativos ou podendo ter mais marcadamente momentos de vivência, de reflexão pessoal, de vivência orante até dos próprios espaços do santuário, das riquezas em termos de sentido, de significado que muitas das obras artísticas do santuário constituem e, portanto, da proposta orante a partir dessas obras. Enfim, de facto a estrutura é tão variada quanto o tipo de proposta que tínhamos para oferecer em cada momento. Como é que são escolhidos os temas, os oradores? Como é que vocês chegam? Pois, talvez o Dr. André para ajudar aqui um bocadinho a completar o que vou dizer. Assim como a estrutura, portanto, estará sempre em função um bocadinho de cada um destes ramos, ou de um pendor mais formativo, ou de um pendor mais oficinal, nesse sentido de ajudar os agentes de pastoral também a enriquecerem a sua ação a partir da mensagem de Fátima, ou então de um pendor mais espiritual, no sentido orante, etc., também conforme os temas, vamos variando também os temas a propor a quem participa, para poder oferecer fazer uma oferta com novidade, que possa ir enriquecendo ao longo do tempo quem deseja participar, e depois, em função dos temas, depois ver se há também quem poderá ajudar a formar, a orientar, a enriquecer o público que escolher participar. Estou a dizer bem? Obviamente. Enfim, correndo o risco de algum simplismo, mas poderíamos dizer que se calhar há aqui duas grandes fontes de inspiração para o encontro de temas em cada época, em cada momento. O primeiro é, obviamente, aquilo que a própria realidade e o próprio hoje que estamos a atravessar nos coloca como desafio, e de como a mensagem de Fátima tão frequentemente ajuda a ler esses desafios e a encontrar resposta para os superar. Portanto, a relação da mensagem de Fátima com o hoje da história e dos temas fundamentais, dos tópicos fundamentais da mensagem de Fátima com o tempo que atravessamos, é a primeira das fontes de inspiração. Depois, obviamente, procurando enquadrar isso, porque nem todos os temas possíveis são passíveis de ser
tratados ao mesmo Sim, tempo, em claro. toda a época. Portanto, depois a ajudar também a enquadrar essa fonte de inspiração, temos a própria vivência do santuário, o tema pastoral que o santuário se autopropõe tratar e a explorar, e que convida os peregrinos a vivenciar. Sim. Portanto, esse tema normalmente lá está, enquadrando estas duas fontes de inspiração, chegamos aos temas mais pertinentes para cada momento. E os formadores é isso mesmo, obviamente. Graças a Deus temos uma equipa muito completa, muito rica, e mais uma vez reforço que não somos bons advogados em causa própria, e portanto, ressalvando que me estou a referir menos a mim do que aos outros, a verdade é que temos o privilégio de, trabalhando uns com os outros, trabalharmos com uma equipa muito rica, e com muita competência para ir tratando os temas, mas sabendo que fora da nossa equipa, inclusivamente fora do santuário, há pessoas igualmente competentes, em alguns casos até mais competentes do que nós, para tratar determinados temas, e a quem convidamos para trabalhar connosco, colaborar connosco, e de quem temos sempre recebido muita disponibilidade, e, portanto, de quem temos recebido grande enriquecimento para estes trabalhos. Quantos é que são na vossa equipa, mais ou menos? Quantos é que compõem? Sim, temos sido, enfim, ao longo, pelo menos dos últimos meses, temos sido fundamentalmente 4 pessoas, assim, um núcleo mais nuclear, passa a redundância, mas muitas vezes tem acontecido num determinado itinerário de espiritualidade ou num determinado curso, sermos mais do que estes. Sim. E podemos, felizmente, beneficiar da generosidade e da competência de mais pessoas para além de nós. Quais as leituras mais significativas da contemporaneidade da mensagem de Fátima? Alexandra, queres propor? Pois, também não sei se o programa dará para responder a essa pergunta. As leituras todas. São muitas. Sim, de alguma maneira, paradoxalmente, celebramos, não há muitos anos, 100 anos desde este acontecimento, das aparições de Nossa Senhora em Fátima, e paradoxalmente o tempo que vivemos, a contemporaneidade que vivemos, é em muitas situações semelhante às suas problemáticas esse início de século. Sim. E, portanto, por isso e por outras razões, esta mensagem é bastante atual e profética, nesse sentido que abre caminho para a humanidade fazer o seu percurso para o céu. Sim, de conversão. Sim. O céu é precisamente um desses grandes temas que muito pertinentes para o tempo em que vivemos, em que já não falamos de céu, não é? Por exemplo, e que toda esta situação recente que agora atravessamos por causa da pandemia põe a descoberto muitas coisas que, entretanto, deixámos para trás, como o limite da vida, ou a fragilidade humana, ou o tempo de nos relacionarmos. A mensagem de Fátima toca muito nestes temas. A família. A família, sim. Para que é que vivemos? Para onde vamos? O que é que importa e o que é que não passa na vida? E portanto, é profético nesse sentido. E o tempo em que vivemos é uma grande oportunidade que até acentua estas grandes linhas de força da mensagem de Fátima. Sim. Este tempo de pandemia, a escola funcionou? Ou não? Nos meses, naqueles primeiros meses de total confinamento, enfim, eu ia dizer que não funcionou. Na verdade, teremos que dizer que procuramos soluções que nos permitissem continuar a ir ao encontro das pessoas. E estou a lembrar-me muito concretamente
numa fase em que estávamos ainda absolutamente confinados, na ocasião da Semana Santa e do Tríduo Pascal, uma proposta que tínhamos agendada para a vivência do Tríduo Pascal e da Páscoa, e que já se tinha realizado no ano passado, encontramos forma de a reconverter de tal maneira que pudesse na mesma ser vivenciada, na medida do possível, à distância. Portanto, esse itinerário que estava previsto, Fátima na luz da Páscoa, propusemos-lo em reconfigurado. Sim. Para poder ser acessível por meio digital. Com isto quero dizer o quê? Que procuramos continuar a propor atividades, sabendo obviamente das muitas limitações que este contexto nos impôs. Mais recentemente, no pós-desconfinamento, conseguimos manter pelo menos algumas das atividades que estavam previstas, as que sentimos que ofereciam maiores condições para ser vividas com a segurança necessária e que, ao mesmo tempo, poderiam ser mais pertinentes para dar resposta às especiais necessidades surgidas até nesta época, nos corações e nas vidas das pessoas. E, portanto, conseguimos realizar um retiro do âmbito de um percurso mais longo que esteve programado para todo o ano, os Retiros da Luz. Conseguimos realizar um dos retiros que estava previsto para o verão e, felizmente, temos no horizonte a realização de um segundo, então já previsto, e até de uma reedição do que já se realizou, dando sinal precisamente daquilo que eu dizia, que nos parece que vai particularmente ao encontro da sede das pessoas, porque a procura foi tão elevada e muitas pessoas não tiveram a oportunidade já de inscrever-se, até porque os números de participantes tiveram de ser bastante mais reduzidos. O interesse foi tal e foram tantas as pessoas que não puderam inscrever-se que decidimos já, e será divulgado brevemente, decidimos já fazer uma nova data com um novo retiro em setembro. Ai, que bom. Quais foram as propostas que a Escola do Santuário já apresentou desde a fundação e quais as propostas, projetos futuros, sonhos? Enfim, tentando fazer um bocadinho de histórico. Sim. Como disse há pouco, a Escola do Santuário formalmente nasceu em 2018 e de então para cá já se realizaram diversos itinerários de espiritualidade, que são esse tipo de atividade em que procuramos associar de forma particularmente estreita os conteúdos formativos com o proporcionar a vivência da mensagem de Fátima e o crescimento espiritual a partir dela. As primeiras atividades que se realizaram foram precisamente deste tipo e realizaram-se já sobre vários temas, sobre, enfim, de alguma forma, sobre conteúdos mariológicos. Sim. Em torno de um tema inspirado nas palavras do Papa Francisco em Fátima, Nossa Senhora de Fátima, qual Maria. Sim. E esse itinerário procurou ajudar as pessoas a redescobrirem a figura de Maria e o seu papel na história da salvação e na nossa vida teologal, na nossa vida de relação com Deus. Já atravessamos temas como a Trindade e a Eucaristia, o sofrimento e a liberdade, enfim, tudo temas que se encontram presentes na mensagem de Fátima e que temos procurado, através dessas propostas, ajudar a reler, ajudar a ler atualizadamente e ajudar as pessoas a relerem a sua vida à luz destes temas e destes núcleos fundamentais. Já se realizou também um curso, esse sim de teor bastante mais formativo, sobre a visão da eternidade a partir dos conteúdos da mensagem de Fátima. O que é que a mensagem de Fátima e o acontecimento de Fátima nos dizem sobre o que é a eternidade e sobre
o caminho em direção à eternidade. Realizamos umas oficinas pastorais dedicadas à catequese da infância, a partir dos perfis espirituais do Francisco e da Jacinta. E temos realizado já vários retiros, como estes que acabei de referir, mas também um ou outro anterior. E um outro itinerário fundamental, digamos assim, que já realizamos em mais do que uma edição e com formatos diferentes, é um itinerário sobre o Rosário. O Rosário como itinerário de vida teologal, como instrumento, mas mais do que instrumento, realidade que nos permite viver segundo Cristo, à luz dos mistérios da sua vida. Este itinerário já o realizámos numa versão condensada, a primeira edição foi uma versão condensada, ao longo de uma semana, e depois já o realizámos numa edição repartida pelos tempos do ano litúrgico, sim, associando cada conjunto de mistérios ao tempo litúrgico mais afim. E em termos de futuro... Podem-nos levantar só assim o véu ou é surpresa? Enfim, evidentemente estamos muito condicionados pelo que vai acontecer. Pelo que o contexto que atravessamos, sim, nos dirá. Não é? É óbvio que temos alguns projetos, temos alguns desejos, temos a vontade de, concretamente, este itinerário sobre o Rosário, o voltarmos a fazer, porque a nossa vontade e o nosso desejo que seja uma proposta regular. Sim. No fundo, procurando também responder a esta vocação do Santuário de Fátima como lugar onde se reza o terço diariamente e como escola do Rosário. E até para que as pessoas entendam, não rezem apenas, mas que vivam aquilo exatamente. Que rezam, não é? Sim. Sim, poder também trazer ao de cima com estes temas e todos estes itinerários também tornar o sentido com sentido, sim, para a vida das pessoas. Dar sentido àquilo que estão a fazer. Tanto a oração do Rosário como muitos temas que, por tradição, se calhar as pessoas habituaram a conceber de certo modo, mas que com estes itinerários e propostas procura-se, imagino eu também, dar-lhes uma pertinência no tempo e na história que atravessamos. Portanto, esse olhar contemporâneo sobre temas muito fundamentais de Fátima. A oração do Rosário, uma oração muito mariana e que Nossa Senhora pediu insistentemente pela paz. Antes de mais, para nos configurarmos com Cristo, o Príncipe da Paz, não é verdade? Mas depois sobre estes temas do sofrimento e do sacrifício, que parece já ter decaído e que de novo é algo tão importante para podermos também construir a paz nos dias que correm, e entre muitos outros, não é? Para trazer à contemporaneidade o sentido profundo que todos estes temas têm. De que forma é que conseguem proporcionar aos vossos alunos a reflexão e a experiência sobre a mensagem de Fátima? Através dos conteúdos? Através dos conteúdos, um bocadinho na linha do que já fomos, sim, dizendo, através dos conteúdos, através de propostas orantes muito concretas e normalmente muito apreciadas, porque ajudam de facto os participantes, os formandos, a redescobrirem nuances para as quais não estavam despertos. Nuances na mensagem de Fátima, nuances na vivência do próprio espaço de Fátima, mas particularmente nuances da sua própria vida à luz de tudo, sim, isso. Portanto, procuramos ir conseguindo essa mescla, não é, de formação com vivência espiritual, precisamente através de propostas com momentos que são um bocadinho mais formativos, que procuramos fundamentar biblicamente, espiritualmente, teologicamente,
e que desembocam sempre em momentos orantes, pessoais, de aprofundamento interior e de reconhecimento do que isto tem de implicação na nossa vida de relação com Deus e na nossa vida de relação com os irmãos, portanto, pessoalmente e comunitariamente. As pessoas têm aderido, têm gostado e tem pessoas que se têm inscrito, 1, 2, 3, que têm dado continuidade à formação. Sim, há pessoas que recorrentemente vêm a esta escola. Que bom! Já agora também tem este nome de escola, Fátima, rezar o rosário, é a escola de Maria, costuma-se dizer, não é? Portanto, este título, por assim dizer, apenas significa isto, poder também formar interiormente quem deseja aprofundar um bocadinho o conhecimento e a espiritualidade de Fátima. Mas sim, muitos, porque imagino que têm encontrado esse enriquecimento nestas propostas e pretendem continuar a fazer este itinerário nas suas vidas, continuar nesta escola a aprender interiormente sobre o que Fátima lhes possa continuar a dizer, para fazer esta história a sua história, não é? Ler a sua história à luz desta história. O nosso fundador da comunidade Canção Nova diz que a Canção Nova é a casa de Maria, porque é ela que faz tudo e que realiza tudo. Tudo passa pelas suas mãos. E em muitas palestras, em muitas coisas que ele vai falando, ele diz que Fátima é a escola de Maria, é uma escola de santidade. É isso mesmo? Acredito que sim. Todos nós estamos nesta escola. Mas sim, para que servirá tudo isto se não for para nos formar naquilo que santidade quer realmente dizer? Aliás, esse é o tema que foi proposto para este ano pastoral que estamos ainda a viver. Viver em Deus, portanto, viver em Deus é a santidade. E, portanto, toda a finalidade desta escola e do que propomos humildemente será para isso, não é? Como ajudar a viver mais em Deus, que no fundo foi isto que, ao aparecer em Fátima, a Virgem Maria veio apontar para que a humanidade vivesse mais em Deus. Voltasse o seu coração para Deus. Exatamente. Estamos a chegar ao fim do nosso programa. Quem está lá em casa e quiser participar na vossa escola, nas vossas formações, o que é que precisa fazer? Então, em primeiro lugar, talvez seja o primeiro lugar, é ir acompanhando com regularidade o site do Santuário de Fátima e os diversos meios de comunicação do Santuário de Fátima, também o Facebook, também o Instagram. No fundo, os lugares onde o Santuário vai anunciando o que ali acontece, irem acompanhando e por aí vão seguramente tendo conhecimento das propostas que vão aparecendo. No fundo, esse é o meio ordinário para o fazerem, mas em momento algum se sintam dificuldades em ligar para o Santuário, pedir para falar com alguém do departamento de pastoral ou enviar um e-mail para pastoral@fatima.pt e nós estaremos ao dispor para dar a conhecer o que temos em vista fazer e para esclarecer as dúvidas necessárias, para acolher as intenções de participação que nos vão chegando. Sim. O nosso programa já chegou ao fim. Quero agradecer a presença da irmã Sandra e do Dr. André. E queria que deixassem uma mensagem final para quem nos acompanha. Bom, esta agora apanhou-me desprevenida. Mas que posso dizer, é uma maravilha quando ousamos abrir o coração àquilo que Deus tem para nos propor. Deus, por meio de Maria, aparecida em Fátima, oferece-nos um caminho, uma escola para viver em si, porque é o que mais alegria e plenitude nos pode dar. Por isso, convido
a percorrer esse caminho, estas propostas que nos podem levar ao coração de Deus, qualquer proposta, com confiança e ousadia. E eu, neste seguimento, e até aproveitando a deixa de há pouco, ligada com a santidade, e de Fátima como escola de santidade, para além das iniciativas e propostas da Escola do Santuário, obviamente, é o Santuário de Fátima e particularmente o acontecimento que está na sua origem e a mensagem que propõe, que são essa escola de santidade, levados pela mão por Maria, digamos assim. Convido a que não tenhamos medo de nos abrirmos a esse caminho de crescer na vida em Deus, ou, melhor ainda, de deixar Deus crescer em nós, transformando a nossa vida. E isso será caminho rumo à santidade. E se em algum momento tivermos dúvida de que isto seja coisa para nós, de que seja coisa ao nosso alcance, lembremos-nos que o Francisco e a Jacinta, pequenitos e na sua simplicidade, fecundada por muita profundidade, cresceram de tal forma que se tornaram santos, que foram e que reconhecemos como santos. Portanto, como modelos para nós deste caminho possível, e não é só caminho possível, é caminho a que somos chamados como batizados. Portanto, tenhamos neles o exemplo claro de que é possível e é para nós, e temos também neles, como eles tiveram em Maria e nós também nela teremos, ajuda neste caminho de deixarmos Deus crescer e fazer vida em nós. Como diz o Papa Francisco, é possível ser santo. Então que nós entremos nesta escola de Maria, esta escola de santidade. Muito obrigada pela vossa presença e força no vosso trabalho, no vosso caminho, na vossa missão, que acho que mais que um trabalho é uma missão que vocês têm em mãos. Que Deus vos abençoe. E assim, foi muito bom estar na sua companhia. Amanhã encontramos de novo às 9 horas da manhã. Até ao próximo programa, se Deus quiser.